Boa noite a todos. Revisamos em poucas palavras o teor do capítulo 24, Isaac e Rebeca. Abraão, idoso, preocupado em garantir a prole, Deus prometeu a descendência a Abraão, mas certas providências quem tem que tomar é Abraão mesmo, conforme o costume da época. E conforme o costume da época, quando o jovem atingia já a idade da reprodução, chamemos isso de puberdade, não é certo a idade exata de Isaac quando Abraão tomou essa decisão. Já fizemos algumas ilações por ocasião do sacrifício de Isaac. Se tratava de um garoto. Eu não digo mais do que isso, a idade não dá para precisar, quando o episódio do Monte Moriá. E agora chegou a hora por dois motivos. O menino já está na idade da reprodução, o pai está bastante idoso. Como ele não pode se deslocar e vivendo entre pagãos, não quer que o seu filho case com uma pagã e determina ao seu escravo, homem de sua confiança, que parta para a sua terra, Harã, atual Turquia, para contratuar, digamos assim, para conseguir alguém da sua família, uma mulher, para ser a esposa do seu filho. E o escravo parte com a grande quantidade da muita, abundante riqueza de Abraão, para certamente agradar a futura esposa, agradar a família dele. Esse era o costume da época. Não é no sentido pejorativo que isso acontecia. Esse costume hoje daria a entender: fulano vai comprar o casamento da fulana, ela vai ser seduzida pela riqueza, etc. Não era isso. Era o próprio costume da época. Quem tinha posses, e sobretudo quando se tratava de um acordo de família, teu filho, eu gostaria que casasse com a minha filha, ou vice-versa, esse era o costume. Dar presentes para a futura noiva, etc. O escravo parte, faz uma oração a Deus, vai com recomendações expressas de Abraão. Abraão diz: se você não conseguir, volte, o seu juramento está desfeito, estará desfeito, mas é com alguém da minha família que o meu filho deve se casar. Ele faz uma oração a Deus. A primeira mulher que aparecer na cidade, se ela disser isto ou aquilo outro, essa certamente será ela, a escolhida. Ele pede uma moção a Deus, ele faz uma moção a Deus, uma súplica, e chega lá e tudo acontece como ele havia pedido, desejado. E agora vem a jovem Rebeca, dócil, muito educada, muito fina, que acolhe com muita gentileza, com muita hospitalidade o escravo, e esse dá um presente para ela, e ela se dispõe a saciar a sede não somente dele, mas do seu séquito e também dos animais. E ela convida o escravo a adentrar na intimidade da sua família, e parece que nós paramos no versículo 33. Serviu-se-lhe em seguida de comer, mas ele disse: não comerei nada enquanto não expuser o que eu tenho a dizer. Fala, disse. Foi aí que nós terminamos, se não me engano, o encontro da semana passada. Muito bem, vamos agora ao versículo 34. Versículo 34. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. Bem, quem veio no encontro passado, esse versículo não dispensa qualquer comentário, é bastante óbvio. Versículo 35. O Senhor encheu de bênçãos o meu Senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Reparem que aqui nós temos uma novidade, mas não absoluta. Lembrem-se que ele está aqui em Harã, Turquia, onde Abraão morou. Só que Abraão, quando deixou sua casa, sua parentela, lá em Ur da Caldeia, atual Iraque,
Ele levou muita riqueza porque era um homem rico. Nós já vimos isso no capítulo 12, se não me engano. Quem lembra? Quem lembra? Abraão partiu com toda a sua riqueza, não deixou nada. Ora, aqui é uma suposição minha, parece que, dado que é a primeira vez que alguém dá notícia de Abraão para a família dele, parece que essa informação aqui insinua que a riqueza de Abraão na Palestina teria aumentado. Não fora assim, se a riqueza não tivesse aumentado, se fosse mais ou menos o mesmo patrimônio que ele tem hoje, fosse o mesmo patrimônio que ele levou de Ur da Caldeia, não fazia sentido isso. De qualquer maneira, é uma suposição minha. Lembrem-se, Abraão não partiu de Ur da Caldeia em direção à terra prometida pobre, coisa nenhuma, rico e muito rico. Então, essa informação não é uma informação absolutamente nova, não é uma novidade no sentido estrito. Repito, o Senhor encheu de bênçãos o meu Senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Aqui tem uma palavrinha poderoso, que o texto e o contexto também, infelizmente, não nos ajudam a dizer se se tratava de um poderio, digamos assim, um prestígio social, se se tratava de parece que não, apesar de ele ter muitos bens, ele não gozava, digamos assim, da unanimidade dos seus vizinhos, porque se fosse assim, casamentos não teriam faltado enquanto propostas dos reis das proximidades para casar com o tão poderoso, com alguém da família do tão poderoso Abraão. De qualquer maneira, a palavra poderoso aqui, ela é bastante ampla e não nos permite dizer com clareza qual era a situação, o prestígio social desse homem muito rico. Se vocês me perguntarem, bastaria ser rico para já ter um grande prestígio? Bem, provavelmente sim, mas não creio que isso tenha sido suficiente para que Abraão gozasse de uma unanimidade ou que fosse um homem extremamente respeitado na região. Lembrem-se que ele precisou barganhar com o dono do túmulo, do terreno onde havia o túmulo, onde ele queria que fosse o túmulo da sua esposa. Bom, a expressão poderoso aqui é bastante genérica, somente essa pontuação. Passemos para o versículo 36. Sara, mulher do meu Senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Sim, era o filho único, nada mais plausível. É uma informação nova. Ele está relatando o que aconteceu em muitos anos na vida de Abraão e de sua família, desde que ele abandonou, desde que ele partiu de Harã. Lembrem-se que ele saiu de Ur, Iraque, foi para Harã, Turquia, e da Turquia partiu para Israel, atual Israel. E é nada mais lógico, plausível que o escravo faça um breve resumo do que aconteceu esses anos todos na vida de Abraão. Bem, então o meu Senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus em cuja terra ele mora, continuemos, mas que viria à casa de seu pai, a sua família, para aí escolher uma mulher para o seu filho. O que está nos versículos 37 e 38, vamos dar uma olhada, ele está repetindo aquilo que está nos versículos 3 e 4. Está claro? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Certo. Muito bem. Então, nenhuma novidade, passemos adiante. E eu disse-lhe, talvez a mulher não me quererá seguir. Esse versículo 39 é um paralelo do versículo 5. Deem uma olhada. O versículo 39 com o versículo 5, confere. Versículo 40, o Senhor, respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem sucedida a tua viagem, escolherás para o meu filho uma mulher de minha família,
na casa de meu pai. Vamos ver qual é o paralelo. O paralelo é o versículo 7, 6 e 7, ou estou enganado? Sim, o paralelo, versículos 6 e 7. Muito bem. Então vejam, trata-se de um escravo que reproduziu fielmente aquilo que aconteceu. Nem aumentou, nem diminuiu. Claro que uma palavrinha ou outra num relato, digamos assim, você tem que descontar. Afinal de contas, a natureza humana, quando acontece um fato e ela muito tempo depois vai reproduzir, nem sempre as palavras são exatamente as mesmas. Mas a gente percebe pelo contexto que esse escravo era um homem reto, reproduziu exatamente a verdade. Muito bem, versículo 41. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Esse é um paralelo, vamos descobrir o paralelo dessa afirmação. Versículos de 8 a 9, sim? Só o versículo 8? Sim, é verdade, só o versículo 8 é um paralelo desse versículo 41. Vamos ao versículo 42. Estamos avançando porque ele só está repetindo o que já está no mesmo texto lá atrás. Ora, chegando hoje à fonte, então ele agora vai narrar o que aconteceu alguns instantes atrás. Eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isto: ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água e a quem eu disser, deixa-me, por favor, beber um pouco d'água de teu cântaro, e que me responder, bebe, e buscarei também água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destina ao filho do meu Senhor. Vamos ver qual é o paralelo desse relato. O paralelo, que é a oração que ele faz a Deus, parece que é o versículo 12, do versículo 12, de 12 a 14, não é? Muito bem, de 12 a 14. Agora vamos ao versículo 45. Eu não tinha acabado ainda de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca com o seu cântaro aos ombros e desceu à fonte para buscar água. Eu disse-lhe, dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse, bebe, e darei também de beber aos camelos. Vamos ver o paralelo. Versículos 14, não, versículo 15, vai até o 18, se não me engano, sim, e o versículo 19 e 20 também. Bem, ele reproduz exatamente o que aconteceu. Trata-se de um homem reto, de um homem consciencioso. Versículo 47. Perguntei-lhe então de quem era filha. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacó, que Melca lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Quem veio no encontro passado, lembra que nessa hora, quando comentamos esses ornamentos das mulheres, falamos de todo tipo de embelezamento que era próprio das mulheres da época. E as mulheres da época eram bem vaidosas. Eram ornamentos colocados no nariz, do tipo piercing, que equivale ao nosso piercing de hoje, nas orelhas, não é? Na testa, os diademas, na cabeça, nos braços, os braceletes, as argolas, nos pescoços, etc, etc. O costume da época. Versículo 48. Inclinei-me então, ele ainda está narrando, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora,
se quiser, aqui chegou ao ponto central. Aqui está aquilo para que ele foi enviado. Agora que ele fez o relato, vai fazer o pedido. E é a queima-roupa mesmo. Como o costume daquele tempo. A queima-roupa. Agora, se quiserdes testemunhar a afeição e fidelidade ao meu Senhor, dizei-mo. Se não, dizei-mo também para que eu tome outra direção. Na linguagem de hoje, você podia dizer, mas que coisa mais seca. Agora diga logo se você aceita ou não dar a sua filha em casamento. Se não, vamos embora. Vou procurar outra mulher em outro canto. Bom, esse é o sentido da solicitação mesmo. Bem, eu tome outra direção, parece que na Bíblia de Jerusalém, então, parece que tem assim, para que eu vá para a direita ou para a esquerda, que é uma expressão para dizer isso. Eu vim buscar algo aqui. Se eu não conseguir, se eu não obtiver êxito, eu vou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eu vou procurar em outro lugar. Esse é o sentido que na Bíblia de Ave Maria diz que eu tome outra direção. Eu pensava que era aqui. E acredito que é, porque essa é a família do meu Senhor. O convite está formulado, a ordem foi cumprida, estou transmitindo aquilo que o meu Senhor determinou que eu fizesse para vocês. Labão e Batuel. O que é que Labão é de Rebeca, vamos lembrar? Irmão. Batuel, pai. Então, até aqui nós temos Labão e Batuel, filho e pai. E a irmã e filha está ali do lado. Obviamente que ela não fala. Deem uma olhada, quem foi que começou a dialogar com o escravo? O escravo adentra a casa, e quem vai tratar com o escravo é Labão. Abraão já está em idade avançada, Batuel provavelmente também já deve ser um homem de idade avançada. E assim como um homem de idade avançada delegava para um escravo adulto, maduro, a tarefa de cuidar dos seus bens, que era o caso de Abraão, também compreende-se na mentalidade daquele tempo que, em se tratando de um assunto de tamanha envergadura, de tamanha importância, que Labão tivesse a autorização do pai para tratar de coisas dessa natureza. Então, o diálogo ocorre antes entre o escravo e Labão. Depois entra o pai. Ocorre que entre o versículo 34, fala, disse Labão, não foi Batuel, fala. Então, você está tratando com a pessoa certa, é comigo. Eu tenho autorização para tratar desse assunto. Ocorre que quando chega no versículo 49, aparece Batuel. Teria Labão, diante desse pedido tão sério, puxa vida, é o meu tio que mandou o escravo de longe para fazer um pedido desse, ou seja, pedir a mão de minha irmã em casamento. Provavelmente, então, ele chamou o pai. Papai, vem aqui porque a coisa, quem vai bater o martelo é o Senhor. Então, versículo 40, no versículo 33, só Labão. No versículo 50, Labão e Batuel. Estão entendendo aqui que aconteceu alguma coisa? O idoso Batuel teve que se aproximar. Labão e Batuel, filho e pai, versículo 50, tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles, nada temos a dizer. Uma frase muito significativa, do Senhor veio tudo isso. Eles enxergam, é a análise de duas pessoas de fé, que aquilo que estava acontecendo era o dedo de Deus, que aquilo que estava acontecendo foi uma iniciativa divina. Lembrem-se que estamos diante de um escravo temente a Deus, um escravo que antes de Rebeca aparecer, faz sua oração, se prostra no chão, que depois que Rebeca dá água para ele e o trata com tanta cortesia, ele bendiz a Deus, ele glorifica a Deus, e quando relata para Labão tudo aquilo que aconteceu, fala do Deus do meu Senhor, o meu Senhor e meu Deus, etc. Então, nada mais compreensível que essa leitura de Labão e de Batuel. Eles enxergam que em tudo isso
há o dedo de Deus. Do Senhor veio tudo isso. E nada temos a dizer. Ou seja, nem de bom nem de mal. Nós não podemos contestar o que você está dizendo, porque parece realmente veraz, parece que é a mais absoluta verdade. Isso seria, repito, o que eu disse no encontro passado, impensável nos dias de hoje, que um homem que a gente nunca viu, escravo, aparecesse para dar notícias de alguém da nossa família e pelo simples relato dele, nós acreditássemos logo. Eu acho que nem eu, talvez, desse credibilidade a algo dessa natureza. Mas naquele tempo não era assim. Estamos numa época em que, acho que a época do meu bisavô, do seu bisavô, arrancar um fio de cabelo do bigode e mandar para alguém era a prova da palavra dada e não precisava de ir a cartório, não precisava de assinar nenhum documento. Era a época em que a palavra, não somente de um homem, mas do escravo dele, representava muito. É escravo de alguém que eu confio, e a palavra do escravo é a mesma palavra daquele que o enviou. Impensável para os dias de hoje, mas perfeitamente compreensível para aquela época. E o mais incompreensível à luz da mentalidade de hoje é o que vai acontecer no versículo 51. Eis aí Rebeca, toma e parte, que ela seja a mulher do filho de teu Senhor, como o Senhor disse. O Senhor disse. Isso é típico de uma mentalidade que enxerga nos acontecimentos da vida o dedo de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. O Senhor disse. Bastou o relato do escravo para que Labão e Batuel enxergassem nisso a vontade explícita de Deus. Sim, porque, vejam, tudo aquilo que o escravo disse foi a palavra do escravo, humanamente falando. Só que no versículo 51, Labão e Batuel enxergam tudo aquilo que o escravo disse como a palavra do próprio Deus. O Senhor disse. Eis aí Rebeca, ou seja, a menina já está dada em casamento. Parece, porém, que vai haver uma reação. Alguém vai pedir para ela ficar um pouquinho de tempo ainda lá em Harã, antes de partir. Estaria ela se despedindo, iria ela se despedir da família, estaria ela receosa, enfim. Receosa não, que a gente vai ver daqui a pouco, porque ela vai ser consultada e, sem pestanejar, sem titubear, vai dizer, eu vou. Mulheres da internet, vocês aqui, aceitar se casar com um homem que você nunca viu. De novo, impensável nos dias de hoje. Absolutamente plausível naquele tempo. As jovens e os jovens também eram educados nesse sentido. Isto é, você vai se casar, mas você não tem o direito de escolher. Os seus pais é que escolhem. E escolhem dentro dos critérios tribais, dos critérios da família, dos costumes, das tradições. E esse era o critério. Não importa onde o filho do meu amigo, ou do meu primo, ou do meu irmão está morando. Se na Capadócia, se ali, aqui ou acolá, se em outro continente, se muito longe ou muito perto, são os laços da família que dizem muito mais do que o desejo próprio do filho ou da filha. Essa era a mentalidade. Muito bem, eis aí Rebeca. Versículo 52, avancemos. Ouvindo estas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Aqui vamos nomear esse tipo de oração. É uma oração carregada de felicidade, de júbilo, de gratidão. É oração de ação de graças, de bendição, de adoração a Deus, porque o escravo conseguiu o que queria. Toda a viagem dele foi coroada de êxitos. Aconteceu tudo como Abraão esperava. O escravo foi à terra de Abraão, chamada Harã. Lá encontrou toda a família dele. A moça veio ao encontro, jovem, extremamente bela, muito bonita, e mais ainda,
polida, educada, temente a Deus, de uma cortesia e de uma hospitalidade incomparáveis. E a menina vai aceitar. Atenção, daqui a pouco nós vamos colocar Rebeca, que parece que não está ali nessa conversa de homem, porque mulher só entra, mesmo que seja a principal interessada, só entra para consentir ou dissentir, mas ela vai ser consultada, por favor, por favor. Versículo 53, tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Era o costume da época. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Bem, Rebeca vai dormir sem saber se vai ou não, e ela oficialmente ainda não deu o sim, se bem que já houve um acordo: tome, leve a menina. Mas, puxa, ela não foi nem consultada? Vai ser consultada depois. E terá a possibilidade de dizer não, só que ela não vai dizer não, ela vai dizer sim. Muito bem, passou-se a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixa-me partir para a casa do meu senhor. Ele quer ir embora. O deixa-me partir é compreensível vindo de um escravo. O escravo, mesmo sendo o emissário de alguém, é um escravo. Se ele foi acolhido na casa de Labão e de Batuel, para sair, precisa da autorização deles. Eu preciso sair, eu preciso voltar. Ele não deixa de ser escravo. É emissário de Abraão, mas é escravo. Por isso, esse pedido do versículo 54. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam. Aqui vai haver uma pequena objeçãozinha, e que certamente o escravo não vai concordar. E alguém pode dizer, mas e o escravo tem que concordar? Ele não é escravo? Vejam, ele é o emissário de Abraão. E Abraão deu ordens expressas. Tem que ser logo. Por que tem que ser logo? O menino já está na idade da reprodução, era a idade da época em que os jovens costumavam casar, mas o principal motivo, Abraão estava em idade avançada. A qualquer momento ele podia partir. Então, vamos à objeção. Fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias, depois disto partirá. Uma mãe muito apegada à filha, nada mais plausível que esse pedido. A mãe talvez não veja nunca mais a filha. Estamos aqui diante talvez de uma despedida para sempre. Eu nunca mais, provavelmente nunca mais verei, jamais verei a minha filha. Então eu quero ficar com ela mais um pouco de tempo. Talvez tenha sido isso, isso é uma suposição minha. Bom, mas o escravo contra-argumentou. Versículo 56, não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixai-me partir e voltar para o meu Senhor. Então, uma última tentativa, agora a menina vai ser chamada, será que ela vai solicitar ficar mais um pouco de tempo? Será que ela vai dizer não? Ou será que ela vai querer partir imediatamente? Parece que a terceira alternativa é a que aconteceu. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Agora vamos comparar o que aparece no versículo 58 e aquilo que aparece, vamos descobrir aqui onde foi que Labão e Batuel disseram: tome, leve, descubram por favor, tome, leve a menina. 51, eis aí Rebeca, toma e parte. Há alguma contradição entre o toma e parte e a pergunta que fizeram a Rebeca?
Vejam, não tenho condições de dizer, aqui sou eu, e vocês podem perfeitamente discordar de mim. Labão e Batuel, homens, entregaram a menina, então a palavra já foi dada. O fato é que quem acabou batendo o martelo foi ela. Você quer ir? Quero. Aí, assunto encerrado, e vai ser agora. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, isto é, com sua escrava, com o servo de Abraão e seus companheiros. No encontro passado, eu disse para vocês o nome dessa serva. Quem gravou? Vamos a Gênesis 35:8. Gênesis 35:8. Ver quem é essa serva. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho dos Prantos. O nome dessa ama era Rebeca. Era o costume da época, uma moça que ia se casar, uma moça que ia partir para longe, essa moça, virgem, donzela, que está prometida em casamento, enfim, vai ser uma viagem muito longa, tem muitos homens no meio do caminho, enfim, a ama tem que ficar do lado dela. Afinal de contas, mulher não pode ficar sozinha com homem, seja solteiro, seja casado. Então a ama é uma espécie de protetora. Está claro? Por falar em Débora, qual é a personagem, um pouco mais para frente, 600 anos depois, que vai gozar de grande prestígio em Israel, antes da realeza, uma mulher que vai desempenhar o mesmo papel de Sansão, o mesmo papel de Gedeão, o mesmo papel, quem lembra? No livro dos Juízes, no livro de Débora, lá para frente, né? Exatamente. Bem, era um nome muito comum em Israel, mas estamos já há 600 anos depois. Voltemos ao versículo 59. Deixaram-na partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Então o séquito vai voltar. No versículo 60 tem uma coisa muito importante, é a bênção do pai, a bênção da mãe, a bênção que os mais velhos da família concedem à filha que vai partir e que já está prometida em casamento. Leiamos o versículo 60. Ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade a porta dos seus inimigos. Vejam, a palavra irmão, na língua portuguesa, nós já vimos que é o resultado da tradução de uma palavra que na língua hebraica tinha vários significados. Lembram quando tratamos aqui dessa expressão, Abraão chama seu sobrinho Ló de irmão. Lembram disso? Não é o momento de nós recordarmos isto. Já falamos em outras ocasiões que no Antigo Testamento e também no Novo, a palavra irmão tem um significado bastante amplo. Tem 11 significados, na verdade, na Bíblia. Então, irmão aqui não significa necessariamente filho do mesmo pai e da mesma mãe. No sentido estrito, nossa irmã, Labão pode dizer porque veio do mesmo ventre, que o ventre é que a sua irmã Rebeca. Mas o seu pai podia chamá-la de irmã, a sua mãe também podia chamá-la de irmã, irmão no sentido de membro do mesmo clã, mesmo membro da mesma tribo, da mesma família. Bem, e uma outra coisa, que significa possua a tua posteridade a porta dos seus inimigos. Nós já vimos essa expressão em Gênesis 22, 17. Vamos olhar de novo. Aqui é uma palavra do próprio Deus. O próprio Deus, por meio do anjo, diz a Abraão, no Monte Moriá, na hora do sacrifício de Isaque, que não foi consumado. Versículo 17: multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar,
ela possuirá a porta dos teus inimigos. Já vimos o significado disso. Ou seja, os descendentes de Abraão assaltariam os portões das cidades dos seus adversários e tomariam os seus territórios. Israel obteria domínio absoluto sobre as cidades dos seus inimigos. Lembram no penúltimo encontro, antepenúltimo, nós quando comentamos esse texto, Gênesis 22 e 17, os reinos eram basicamente as cidades. E as cidades eram todas protegidas por fortificações, por muralhas. E as muralhas tinham várias portas. Na porta de entrada, vamos usar a linguagem do exército, corpo da guarda. O que é o corpo da guarda? O corpo da guarda é um dispositivo que fica numa das entradas, talvez a entrada principal daquela organização militar. Então ali nós temos soldados armados, onde eles têm a tarefa de exigir que aqueles que estão chegando se identifiquem e assim por diante. Então, vejam a expressão dominar a porta significa você tomou de assalto a célula que garante a segurança da cidade. Então, de novo, o versículo, e possua a tua posteridade a porta dos seus inimigos. Ou seja, se você possui, se você é detentor, se você tomou a porta, você tomou a cidade. Porque a cidade está agora desguarnecida, não existe mais corpo da guarda, não existe mais guarda, ela está desguarnecida. Está claro a expressão? Muito bem. Porque naquele tempo era impensável um habitante daquela região que não vivesse numa cidade. E era impensável uma cidade que não fosse protegida por muralhas. E era impensável que ali na porta principal, ou nas portas, não houvesse um corpo da guarda. Dominar a porta, ter domínio sobre a porta, é dominar a cidade, é ser o senhor da cidade. Muito bem. Versículo 60. Vamos avançar. Versículo 61. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Então temos uma novidade aqui. Onde é que aparece Débora, mesmo não sendo citada? Versículo 59. Aqui nós temos uma ama de leite, e nós temos no versículo 61, suas servas. A diferença entre ama de leite e serva, qual é a tradução da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto? No versículo 58. Na Bíblia, Ave Maria é ama de leite. Na de Jerusalém? Sua ama, é certo. E no versículo 61 nós temos servas. Há diferença, sim. Aliás, uma das finalidades da ama de leite era, se a mãe não tivesse leite suficiente para amamentar a criança, e isso pode acontecer com algumas mulheres, a ama de leite tinha esse papel. A criança mamava nos peitos da escrava. Então, há diferença. Ama de leite, só uma, mas escravas várias. O que faz supor também, o que supõe provavelmente a excelente condição financeira de Batuel. Porque se Batuel não fosse um homem rico, ele não teria escravas para colocar à disposição da filha. E provavelmente, como ele tinha uma família grande que precisava de outras escravas, as escravas que ele cedeu, muitas outras ficaram. Então ele tinha escravas suficientes. É uma ilação, por favor. Não estou dizendo nada com segurança absoluta, mas parece plausível essa reflexão. Bem, versículo 62. Entretanto, Isaque tinha voltado do poço de Lahai-Roi e habitava no Negueb. Vamos ver agora no mapa onde está a cidade. Olha aqui onde habitava Isaque, em Ber-Lai-Roi. Ocorre que
Abraão morava aqui, em Berseba, perto da faixa de Gaza que nós já vimos aqui. Quando sua esposa morreu, ele foi enterrá-la onde? Em Hebrom, que fica aqui. Então, Hebrom fica entre Berseba e Jerusalém. Então, Isaque, depois da morte da mãe, foi morar aqui. E o texto diz, vamos ver de novo, ele tinha voltado de Lachai Roi, ou Lacai Roi, e habitava no Negueb. Volte de novo o mapa. Então, aqui está a cidade, Península do Sinai, hoje pertence ao Egito. Israel é apenas essa faixa de terra aqui. Muito bem. Naquele tempo não tinha essa configuração geopolítica de hoje. Então, ele veio daqui e foi para o deserto do Negueb. O deserto do Negueb é ao sul de Israel, é essa região aqui. Ou seja, ele não foi morar muito longe do seu pai, que está em Berseba, aqui, perto de Hebrom. Não ficou muito longe do túmulo da sua amada Sara. Ele habitava no Negueb. O Negueb é a parte sul de Israel, é um deserto, um grande deserto, mas tem aqui e ali e acolá lindos oásis. Versículo 60 e... um momentinho, ainda somente para situar e ilustrar mais esse poço de Lachai Roi. Vamos dar uma olhada em Gênesis 16, de 13 a 14, porque por ali passou há muito tempo. Seu irmão Ismael, lembram do episódio da fuga de Agar? Ela que era uma escrava egípcia, Sara se indispôs com ela, botou a coitada para correr, ela levou o seu filho, o filho quase estava morrendo, Deus interveio por meio de um anjo, por que é que você está chorando, enfim. Então, é essa cidade, é esse local onde aconteceu o episódio de Agar e Ismael, que Isaque decidiu habitar. Gênesis 16, de 13 a 14. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome, vós sois El Roi, porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lachai Roi. Ele se encontra entre Cades e Barad. Vamos terminar então o capítulo e vamos ver um jovem que, pelo que a gente vai ler agora, tratava-se de um homem pacífico, de um homem que gostava muito de refletir, não tinha nada de impetuoso, e a vida dele vai mostrar que se trata de um homem de um temperamento muito afável. Versículo 63. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Ele está meditando. Era um homem reflexivo. Era um homem que gostava de caminhar. Algumas traduções chegam até a insinuar que aqui ele estava, na verdade, rezando. Bom, ele estava refletindo. Qual é a tradução da Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto? No versículo 63, o verbo aqui é meditar. E aí? Para passear. Uma tradução bem diferente. Meditar, talvez o sinônimo mais próximo, refletir, mas passear não necessariamente é meditar. Bom, Rebeca também tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Viu Isaque. Ele vê a caravana se aproximando e ela vê Isaque. Ela disse ao servo de Abraão, quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu Senhor, respondeu ele. Atentos que essa expressão, lá em Arã, o escravo usa para Abraão. E aqui usa para Isaque. Mas faz sentido, lembrem-se que o escravo não é somente escravo do pai. Os filhos do pai também são meus senhores. O escravo é escravo da família toda. Lembram disso? Lembram disso? Bem. É o meu Senhor, respondeu ele.
E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. Em o costume da época, é uma virgem, é uma donzela. Não me pergunte se isso aqui é uma burca. Burca é coisa do tempo atual, mas cobria a cabeça, como era próprio de uma mulher prometida em casamento. Ela nem sabe quem é ele, só sabe que é o meu Senhor, que poderia ser, na mentalidade dela, Abraão, como poderia ser o filho dela, a quem ela fora prometida em casamento. Cobriu o seu rosto. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Interessante que Abraão aqui não aparece. Abraão não, ele está vivo, só vai morrer no capítulo 25, que a gente vai tratar no próximo encontro. Mas o objeto da missão foi Isaque. Ele partiu para conseguir a futura esposa do menino, e já conta logo tudo para o menino. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, que já tinha morrido, portanto não é na tenda dele, ela ainda não se casou com ele, vai ficar aguardando os preparativos, desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. O texto, vejam, o versículo 67, já narra de uma forma bem sumária, não descreve os acontecimentos, não descreve o diálogo do escravo com Abraão, não descreve a recepção de Abraão à menina, não descreve quanto tempo aconteceu, desde a chegada da menina até a cerimônia de casamento, não descreve a cerimônia de casamento. O texto é bem rápido e já parte logo, já descreve logo o casamento. Mas o que particularmente me toca aqui, é que ela se torna sua mulher muito amada. A conclusão do capítulo 24, e desse modo Isaque consolou-se da morte de sua mãe, dá a impressão de que a família toda ainda está pesarosa pela morte da mãe. E talvez seja por isso mais um motivo para Abraão ter mandado logo o escravo a uma terra tão distante, para consolar a ele, já idoso, que está prevendo provavelmente a morte, para consolar o menino, mas principalmente, sobretudo, para garantir. Ele queria que antes de morrer, ele queria ver a descendência dele garantir a prole. Mas isso não é assunto para o capítulo 24. Terminamos o capítulo. Convido todos no próximo encontro a refletir o capítulo 25, que já vai começar falando da impressionante saúde do idoso Abraão, que ainda vai se unir à Setura, que vai, uma amante, uma escrava, que vai lhe dar filhos, e há muitas outras concubinas que vão dar para ele muitos filhos, e só depois ele vai morrer. No capítulo 25 também se falará da descendência de Ismael e dos 2 filhos de Isaque com Rebeca, Esaú e Jacó. Boa semana, boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser.